Eu quero ministrar rapidamente uma palavra que eu ministrei hoje pela manhã. Esses dias nós pedimos para que todos evitassem usar o celular dentro da igreja para que não sejamos roubados. Existe algo que o Espírito Santo quer fazer no meio da igreja. Por outro lado, nós entendemos, queridos, que o diabo tem tentado roubar aquilo que Deus tem para nós. O diabo, ele tem tentado roubar aquilo que Deus quer fazer no meio da igreja. Nós estamos prestes a entrar num grande avivamento. Eu vou falar de novo, nós estamos prestes a entrar num grande avivamento. A igreja está sendo preparada para os dias do fim. Porém, os dias do fim, queridos, antes de chegar o fim, virá o grande avivamento. Antes do arrebatamento da igreja virá o grande avivamento, onde vidas estarão sedentas pela presença de Deus. Vidas estarão sedentas, querendo mais de Deus. E eu creio que nós estamos vivendo, nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a última geração. Nós somos os trabalhadores da última hora. E precisamos nos preparar para aquilo que Deus vai fazer. Eu quero nessa noite ministrar sobre o tema um espírito diferente. Números capítulo 14, verso 24. Mas como o meu servo Caleb, ele tem um outro espírito ou um espírito diferente, e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Que nessa noite, Pai, a Tua palavra possa entrar no nosso espírito, e que possamos compreender a chamada do Senhor para esse tempo, que possamos ter um espírito diferente, e que esse espírito diferente possa se manifestar nos momentos das crises, das lutas, das batalhas, das adversidades, mas que possamos viver um tempo novo em Ti. Que venha a graça e o poder do Senhor, no nome de Jesus. Mas como meu servo Caleb tem um espírito diferente, e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Quando nós olhamos para o capítulo 13 e 14 de Números, nós vemos aqui uma quarentena, o relato de uma quarentena. Porém, essa quarentena, queridos, é uma das quarentenas mais decisivas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus relata aqui várias quarentenas. Mas essa quarentena é uma das quarentenas mais decisivas que a palavra de Deus tem nos mostrado. O povo de Israel, eles ficaram por 40 dias estacionados em Cades Barneia. E ali então, 12 homens foram levantados para espiar a terra. Durante 40 dias eles ficaram ali. E esses 12 homens que foram espiar a terra, eles foram ali avaliar as riquezas daquela terra, as oportunidades daquela terra e os desafios daquela terra. Todos nós conhecemos essa história. O capítulo 13, verso 25 aqui de Números fala que no fim de 40 dias, eles voltaram à missão de reconhecimento daquela cidade, daquela terra. Aquela quarentena, na verdade, ela pôs à prova toda uma geração. Aquela quarentena, quando eles param ali em Cades Barneia, ali durante 40 dias eles ficaram ali, e ali era um tempo decisivo, era uma quarentena decisiva para a história desses homens. Ali, queridos, durante esse tempo, as atitudes e disposição de cada homem, cada um daqueles homens foram manifestas, onde uns foram aprovados e outros foram reprovados. Alguns mostraram que eram covardes e outros mostraram que tinham fé. Alguns conquistaram a terra e outros, eles morreram naquela terra. Nós vemos, queridos, que uma parte daquele povo foi tomado de medo, de pessimismo. Eles foram desencorajados a entrar naquela terra, a conquistar aquela terra.
Eles estavam amedrontados, apavorados. E a grande verdade, queridos, que eles foram provados. Nós passamos por algumas quarentenas onde nós somos provados, onde nós somos testados, a nossa fé é testada. E aqueles homens, aquele povo, eles estavam sendo testados, eles estavam sendo provados. Eles estavam passando por uma situação onde ali iria revelar o que de fato estava dentro deles, o que eles tinham, o que estava dentro do coração desses homens. A grande verdade, queridos, é que até hoje nós somos provados em alguns momentos. Algumas situações, algumas quarentenas que nós passamos, nós somos provados. E nesse teste nós somos aprovados ou nós somos reprovados. Interessante, queridos, que quando nós olhamos para a história da nossa nação, nós saímos de 2 anos de Covid. A Covid nada mais foi do que um teste, uma prova. Nós fomos testados ali, muitos venceram e muitos desistiram. Muitos tiveram a sua fé fortalecida e outros abandonaram a fé. Muitos morreram. Muitas famílias foram dilaceradas. Quando nós passamos por esse tempo de Covid-19, nós vemos ali, queridos, que se manifestou o coração de muitos. Muitos ali, queridos, foram provados. Alguns hoje, até hoje, não voltaram mais para as igrejas, estão no culto online até hoje. Muitos ainda estão amedrontados. Porém, muitos se provaram corajosos e foram aprovados. Saímos do Covid e entramos numa outra fase. Uma política um pouco desconcertante. O medo tomou conta da nossa nação, do nosso Brasil. Pessoas apavoradas, amedrontadas, se perguntando: e agora o que será de nós? Não saímos ainda dessa política, entramos numa guerra, Ucrânia e Rússia. Mexeu com o mundo. Há 2 anos, essas nações estão guerreando. Ainda não terminou essa guerra, entramos numa outra guerra, Israel e Hamas. Porém agora, quando olhamos para Israel, Israel é o relógio do mundo, das nações. Quando nós olhamos para Israel, nós sabemos que algo vai acontecer. E eu creio, queridos, que a qualquer momento o anticristo vai se manifestar para estabelecer a paz. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. A noiva a qualquer momento vai encontrar o noivo. Nós precisamos nos preparar para esse tempo. E a grande pergunta é, com tudo isso que você está vivendo, com tudo isso que você está vendo, meu irmão, como está o teu coração? Talvez o teu coração esteja amargurado, talvez você esteja apavorado. São situações que enfrentamos, que põem à prova a nossa fé, a nossa convicção, a nossa confiança. E quem se entregar, queridos, quem olhar de uma forma negativa para tudo isso que está vivendo, são pessoas que muitas vezes vão assinar o seu atestado de derrota, de falência, de destruição. Quando aquele povo para ali em Cádiz, durante 40 dias eles tiveram ali o momento de testar, de provar o que estava dentro deles. E quando nós olhamos aqui o verso 26 do capítulo 13 de Números, diz: olha, eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual nos enviou, onde mana leite e mel, e aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os homens ainda disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra para a qual
Fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela mesma noite, capítulo 14, verso 1, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Aqui está o relatório de uma quarentena. Um povo amedrontado, apavorado, um povo em pânico, por um relato totalmente pessimista, negativo, de destruição, dizendo: a cidade é boa, mas nós não podemos entrar. A cidade é maravilhosa, mas nós não podemos entrar. Algum momento você já viveu uma situação dessa, uma cena dessa, onde você viu aquilo que Deus quer fazer, mas você se sentiu incapaz de tomar posse da bênção? São pessoas que muitas vezes entram no casamento e começam a ver os problemas do casamento. São pessoas que são abençoadas com a prosperidade e de repente se enrolam na prosperidade. São pessoas que estão abençoadas em todas as áreas, mas de repente se sente pequeno, incapaz. É como se Deus se tornasse inoperante. Era um relato desses homens: olha, a terra é maravilhosa, mas nós somos pequenos, nós somos incapazes. Quantas pessoas estão vivendo isso nesses dias? Quantas pessoas saíram dessa crise, saíram do Covid com esse relato: nós seremos destruídos? Quantas pessoas têm olhado para o cenário mundial, onde rumores de guerra, onde as nações querem se levantar, umas em defesa a Israel e outras contra Israel. Vendo tudo isso, muitas vezes somos amedrontados. Porém, no meio de tanta gente acovardada, de tanta gente com o espírito derrotado, o Senhor viu em Caleb um outro espírito, ou um espírito diferente. Diga: um espírito diferente. Diga: um espírito diferente. No meio de tantas pessoas apavoradas, amedrontadas, de tantas pessoas olhando para a sua destruição, olhando para as derrotas, Deus encontra um homem que era diferente. No meio de tantos discursos de derrota, nós não poderemos entrar. Existia lá 2 homens que disseram: não, nós podemos entrar. Aquela terra é boa, as oportunidades são grandes. No meio de tantas visões pessimistas, nós vemos aqui 2 homens que tinham um espírito diferente. Sabia, queridos, que é isso que hoje precisa se levantar na nossa nação? Na igreja precisa levantar pessoas com espírito diferente. Pessoas que não ficam olhando só para os problemas, para as dificuldades, mas pessoas que têm visão de fé. Pessoas que olham para as promessas. Porque tem aqueles que olham para tudo aquilo que não é bom e fala somente aquilo que não é bom e comenta somente aquilo que não é bom. Mas tem pessoas que olham com uma outra visão, porque elas têm um espírito diferente. São pessoas que olham para as dificuldades, elas não se detêm nas dificuldades, mas elas veem a promessa de Deus. Lá dentro de casa está precisando de gente assim. Talvez você é aquele que entra dentro da tua casa, só vê derrota, vê problema nos filhos, problema no marido, problema na esposa, problema no cachorro, problema na casa, problemas em tudo. Está precisando de alguém com um espírito diferente, que vê o que é bom dentro de casa, que vê o que é bom na mulher, vê o que é bom no marido, vê o que é bom nos pais, vê o que é bom nos filhos. Alguém que não tem essa visão pessimista. As empresas são carentes de pessoas assim, queridos. Porque tem pessoas que entram ali apenas para sugar, para fofocar, para ser depressivo, mas tem pessoas que mudam o ambiente, alegram o ambiente, contagiam o ambiente. Pessoas com espírito diferente. Diga: pessoas
com espírito diferente. Deus quer começar a usar pessoas assim. Como eu amo caminhar com pessoas com um espírito diferente, pessoas cheias de fé, pessoas motivadas, pessoas animadas. Pessoas que não ficam falando de derrota, de fracasso, mas pessoas que olham para as promessas de Deus, olham para as conquistas. Como eu amo caminhar com pessoas que eu olho e eu vejo, são pessoas com um coração limpo, um coração alegre. São pessoas com espírito diferente. Nós estamos precisando começar a compreender essa visão. E quando nós olhamos, queridos, para aqueles 10 espias, eram homens com um espírito de derrota, de fracasso, com uma visão míope. Eram homens que não conseguiam ver além, via apenas aquilo que os olhos naturais eram capazes de ver. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb eram homens com espírito diferente. E para fechar, eu quero falar sobre 6 características desses homens. Aí você fala: apóstolo, misericórdia, vou continuar de pé aqui. Eu também estou de pé, tá legal aí, né? Tá bom? Tá gostoso aí? Tá? Amém? Glória a Deus. Se der uma corda para Ana Paula, ela até pula, tá? Eu falo 6 pontos aqui, ela vai pular a corda e só para quando eu terminar no último. O que você acha, Ana Paula? Ó, pediu a corda, hein? Gente, quem tem corda aí? Vamos lá, a primeira característica que eu vejo, queridos, é a aliança. A primeira coisa que nós vemos em Caleb, Caleb era um homem aliançado. Diga aliançado. Diga mais forte, aliançado. Caleb, ele foi aliançado com Moisés, com Arão, e agora era um homem aliançado também com Josué. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas desaliançadas, descomprometidas, mas quando olhamos para Josué e Caleb, nós vemos homens aliançados. E a Bíblia diz aqui no capítulo 14, verso 5: então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentro dos que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Ele estava lá com seus líderes. Uma pessoa com espírito diferente é aliançada com a tua igreja, é aliançada com a tua família, é aliançada lá no seu trabalho, é aliançado com os seus líderes, é aliançado. É uma pessoa que olha e fala assim: não, eu quero conquistar junto com o meu povo. Eu quero caminhar, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero conquistar. Aliançado. Pessoas hoje quebram aliança com muita facilidade. Se a igreja não fizer o que a pessoa quer, ela muda de igreja. Se o casal, se um dos cônjuges não fizer o que o outro quer, pede divórcio. Hoje nós estamos vivendo uma geração de pessoas desaliançadas. Mas quando olhamos aqui para este homem chamado Caleb, esse homem era um homem aliançado. Segundo, postura de fé. Ele não contaminava a sua visão e a sua fala. Seus olhos estavam postos naquilo que era bom. Ele sabia que Deus tinha uma promessa, por isso ele caminhava dentro dessa promessa. Enquanto muitos eram reprovados diante dos desafios, Josué, ele se empolgava com as possibilidades. Ele olhava para as possibilidades e aquilo alegrava o seu coração. Era um homem aliançado, era um homem com fé. O verso 14 diz: e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Todo mundo estava falando: não, a terra é ruim, a terra não dá para conquistar. Mas Josué e Caleb estavam dizendo: a terra é excelente. Sabe o que é isso? Fé. Diga fé. Meu irmão, nós precisamos começar a ter olhos bons para as coisas. Lucas 11:34 diz: os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando seus olhos forem maus, igualmente todo o seu corpo estará cheio de trevas. Comece a olhar para as coisas com um olhar bom. Uma pessoa que tem espírito diferente, ele olha para as coisas com um olhar bom. Reclama menos, murmura menos. Nós estamos prestes a entrar no grande avivamento. E avivamento, queridos, é quando nós nos preparamos para aquilo que Deus vai fazer. Nós vamos começar a construir este altar na nossa casa. Não é que não. Para de ter olhar ruim para as coisas.
Para de ser uma pessoa que murmura, que reclama de tudo. Este homem era um homem que tinha uma visão, era um homem de fé. Terceiro, fidelidade. Ele condicionava o êxito à aprovação de Deus. Ele sabia que a sua vitória viria se ele alegrasse a Deus. Ele dizia: olha, se o Senhor se agradar de nós, Deus vai nos dar. Tem muita gente preocupada em agradar pessoas e não estão preocupadas em agradar a Deus. Uma pessoa que tem um espírito diferente está preocupada em agradar a Deus. Aqui no verso 8 ele fala: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e a dará a nós. Meu irmão, entenda uma coisa: Deus tem que se alegrar, Deus tem que se agradar. Se Deus se agradar de você, meu irmão, Deus vai mudar a tua história. Se Deus se agradar de você, Ele muda o que for necessário. Se o Senhor se agradar de você, Ele muda o coração de quem for necessário. Se o Senhor se agradar daquilo que você está fazendo, para, meu irmão, de ficar preocupado em agradar os homens, agrade a Deus. Isso é ser uma pessoa fiel, é ser uma pessoa fiel a Deus. Se o Senhor se agradar, Deus vai fazer. Por outro lado, toma cuidado, querido, porque se Deus não se agradar de você, Deus fecha a torneira. Uma pessoa que tem um espírito diferente, ele se torna um influenciador de ambiente. Ele começa a contagiar os lugares onde eles estão. Existe uma diferença entre termômetro e termostato. Quando você olha para os climatizadores daqui, esses climatizadores têm a missão de refrescar o ambiente em 10 graus. Mas se você, porque é o estilo de um termostato, mas se você colocar aqui um termômetro, ele vai simplesmente medir quantos graus está o ambiente. Tem crente que só mede o ambiente. Tem crente que não muda a realidade onde ele foi inserido. Mas tem crente termostato, que onde ele entra, ele muda a atmosfera. Hoje Deus quer levantar uma igreja que começa a mudar a atmosfera, ambientes. Ah, meu irmão, esse ambiente, essa atmosfera de murmuração, de reclamação, de guerra, de derrota, de medo, de insegurança, de instabilidade, precisa cair por terra. Talvez você esteja apavorado com toda essa realidade que estamos vivendo, porém a nossa realidade é Deus. A nossa fé está firmada em Deus. Se Ele se agradar de nós, Deus muda todas as coisas, Deus nos sustenta. Um dia Deus manda o profeta ser sustentado pelo corvo e pelas águas do rio. E ele fica lá sendo sustentado. O povo de Israel durante 40 anos sustentado por Deus, literalmente. Nós dependemos de Deus, mas precisamos começar a mudar ambientes. Quando nós olhamos para esses homens, tantos relatórios terríveis, tantos relatórios ruins, mas Números 14:9 diz: tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra. Enquanto muitos estavam dizendo: olha, não dá para entrar, seremos devorados, somos como gafanhotos, aqueles que tinham espírito diferente estava dizendo: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, nós vamos entrar, nós seremos abençoados. Meu irmão, entenda algo, não tenha medo. Apóstolo, está tendo um pânico, nós estamos apavorados. Esses dias uma irmãzinha de São Paulo, ela me ligou: apóstolo, eu estou apavorado com esses rumores de guerra. Meu irmão, entenda, não fique apavorado, porque a qualquer momento o noivo virá buscar a noiva. A qualquer momento a trombeta irá tocar e a igreja será arrebatada. A igreja tem que estar preparada para este tempo.
A igreja precisa estar preparada para este momento. É o momento, queridos, de nós mudarmos os ambientes. Muda o ambiente do seu trabalho, muda o ambiente da sua casa, muda ambientes. Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha para o teu irmão e fala: meu irmão, eu preciso de você. Precisamos começar a incentivar um ao outro. Não deixamos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Você tem dado palavras de encorajamento ao teu irmão? Você tem mudado esse ambiente, meu irmão? Quando o teu irmão parece que ele está meio fraquinho, vai lá, motiva ele, dê palavras de força. Nós precisamos começar a mudar esse ambiente. Nós precisamos começar a ver um ambiente diferente. Quinto, estou acabando. Estão firmes aí? Estou acabando. Já está pulando corda? Quinto, coragem. Uma pessoa que tem um espírito diferente é uma pessoa corajosa. Vai enfrentar desafios. Caleb, Josué, eles sabiam que a missão era batalha, mas eram homens corajosos. Eles sabiam do desafio, meu irmão, entendam algo. Nós iremos entrar no melhor tempo da igreja na terra. Vou falar de novo, nós vamos entrar no melhor tempo da igreja na terra. Amém, quantos creem nisso, diga glória a Deus. Mas agora eu vou dar notícia ruim, vai vir perseguição, meu irmão. Vai vir afronta, vai vir batalha, vai vir muitas guerras. Você vai ser testado para ver que espírito que está em você, se esse espírito é cheio de confiança e fé, ou se esse espírito é o espírito daqueles 10. Deus não poupou muitos homens de morrerem ao preço da espada. Muitos homens de Deus morreram. Nesse Covid-19, queridos, muitos servos de Deus, homens de Deus morreram. E talvez você possa perguntar: apóstolo, mas por que Deus não poupou? Deus não poupou, queridos, porque Deus quis assim. Eu não estou pregando aqui uma pregação, uma mensagem de ilha de fantasia, não. Eu estou preparando a igreja para os dias que virão. Serão dias de guerra, de batalhas, mas serão dias de muita alegria. Serão dias onde a nossa fé será fortalecida. Serão dias onde nós seremos preparados. Entenda uma coisa, meu irmão. A apóstola pregou esses dias. Eu vou falar a mensagem dela em outros termos. Ela é mais delicada para falar. Não dá tempo mais de ser crente Nutella, meu irmão. Não dá tempo mais de ser crente Danoninho. Não dá mais tempo de ser crente que come papinha. Você vai ter que crescer na marra, meu irmão. Você vai ter que amadurecer na marra. Você vai ter que confiar em Deus. Se não confiar em Deus, meu irmão, você vai se frustrar. Coragem. Quando nós olhamos aqui para Caleb, ele sabia que tinha inimigos, mas ele não temia os inimigos, porque a sua confiança estava em Deus. Olha o que ele fala aqui: porque nós o devoraremos como se fosse em pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo. Ah, meu irmão, os inimigos vão se levantar, vão, mas há um Deus poderoso conosco. É o Deus que nos dá a vitória. É o Deus que muda a nossa história. É o Deus que muda a nossa sorte. É o Deus que podemos confiar. Aleluia. É isso que nos move. Quando Caleb e Josué olhavam para aqueles inimigos, eles sabiam que a sua luta seria grande, mas eles sabiam também que a sua vitória seria ainda maior. Olha para o teu irmão e fala: você está entendendo? Colossenses 1:29 diz: por isso eu me esforço. Diga: me esforço. Diga mais forte: me esforço. Mais forte: me esforço. Por isso me esforço. Esses dias
Eu estava assistindo alguns vídeos de pessoas que foram para os Estados Unidos. Muitas pessoas que vão para os Estados Unidos. E todos eles relatam algo. Estados Unidos é uma terra maravilhosa, é uma cidade que você, é um país que você ganha muito dinheiro. Só que aqui você tem que trabalhar. Se não quiser trabalhar, fica no Brasil. Se não quiser trabalhar, nem venha. Quer ganhar dinheiro? Você vai ter que trabalhar muito. E a grande verdade, queridos, nós precisamos, se nós queremos viver o evangelho que Deus tem para nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos ser crentes de mais garra. Ser crente com mais garra. É começar a ver coisas que não dão certo, ao invés de ficar fazendo biquinho. É começar a batalhar no reino do Espírito. É começar a confessar a palavra: Senhor, eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor prometeu, o Senhor é o Deus fiel. E eu sei que o Senhor vai mudar a minha história. Deus muda. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. A força dele atua em mim. Diga: a força dele atua em mim. Quando você estiver desanimado, meu irmão, saiba que a força dele atua em você. Mas você precisa se esforçar. E muitas vezes se esforçar para buscar a Deus, se esforçar para crescer em Deus, se esforçar para ter comunhão com Deus. Mas eu preciso saber que a força dele atua em mim. Vai ter batalha, mas vai ter vitória, você já é vencedor. Quando eu olho para a Bíblia e quando eu vejo Jesus lá na cruz falando: tudo está consumado. E aí eu vejo os crentes falando: Deus me dá, Deus faz. E Deus lá atrás ele já falou: tudo está feito. Você já é vencedor, você já é vitorioso. Vai vir batalhas, vai vir lutas, vai vir dia mal, vai vir. Mas você já venceu. Se o Senhor se agradar de você, meu irmão, você já venceu. Diga: eu já venci. Diga: eu já venci. E por último, integridade. Uma pessoa que tem um espírito diferente é uma pessoa íntegra. Diante de todas as oposições e desafios, Caleb e Josué nunca ficaram, ou nenhum momento o coração deles se desviou. A Bíblia diz que Caleb perseverou em seguir o Senhor. A grande verdade, queridos, é que não existe plano B. Não existe plano: olha, eu vou fazer 2 planos aqui na vida cristã. Não, só existe plano A. E o plano A é Cristo em mim, a esperança da glória. Não tem meio termo. Ou você pega firme com Deus, meu irmão, ou você pega firme com a palavra de Deus, ou não vai. Não tem como. O verso 24: mas como o meu servo Caleb tem um espírito diferente e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Mas como Caleb tem um espírito diferente. O espírito de Caleb não é espírito de amedrontado, de apavorado. O espírito de Caleb não é um espírito de alguém que simplesmente se desvia. O espírito de Caleb é um espírito íntegro. É alguém que persevera em seguir o Senhor, corajoso, aliançado, cheio de fé. Como ele tem um espírito diferente, e ele me segue com integridade. Diga: integridade. Como o espírito de Caleb é diferente, eu farei entrar na terra. Quer entrar na terra? Quer conquistar o que Deus tem para você? Quer viver um novo tempo em Deus? Tem um espírito diferente.
diante de todos esses relatos de derrota, de fracasso, de decepção, de luta, esses monte de problemas que estamos vivendo, Deus hoje quer levantar pessoas com um espírito diferente. E hoje eu quero orar por aqueles que querem viver o milagre na sua vida, por aqueles que querem viver um tempo novo na sua vida. Talvez, meu irmão, você esteja desanimado, talvez você está passando por algumas batalhas, mas hoje Deus vai fortalecer a sua fé. Entenda uma coisa, hoje Deus quer fortalecer você, fortalecer para essa batalha, para este momento, para esse tempo, para as batalhas, porque nós já vencemos, somos mais do que vencedores, mas precisamos estar fortes, corajosos, fortalecidos, confiantes, decididos, abrir a nossa visão e ver o que a fé nos diz, não é o que os olhos naturais dizem. Deus hoje quer levantar esses homens. Fica de pé no seu lugar e venha na frente aqueles que querem ser fortalecidos por Deus hoje, aqueles que querem